Graça e paz, amadas irmãs. Hoje, dia 7 de março de 2023, vamos para o 7º dia com as mulheres da Bíblia. E hoje estudaremos sobre Esté, uma mulher de coragem que cumpriu o propósito de Deus. Amém? E a palavra que vamos estar lendo está lá em Esté, no capítulo 4, do verso 1 ao 17. Amém? Glória a Deus. Quando soube Mordecai tudo o que se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande amargor, chegou à porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar nas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, lamentação, e muitos se deitavam de pano de saco e de cinza. Então vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe os panos de saco. Porém ele não as aceitou. Então Esté chamou Hadac, um dos eunucos do rei, que lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse Mordecai para saber o que era aquilo e qual o motivo. Saiu, pois, Hadac à praça da cidade a encontrar com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe havia sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometeu pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu um translado do decreto escrito que se publicara em Susã para que mostrasse a Esté e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou-lhe Hadac e fez saber Esté as palavras de Mordecai. Então respondeu Esté a Hadac e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e os povos das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se ao rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cedro de ouro, para que viva, e eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esté: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás de todos os judeus, entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta foste elevada rainha? Então disse a Esté que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Amém? Glória a Deus, né? Esté, ela era uma jovem órfã. E ela foi levada ali, ela é uma jovem judia, e ela foi levada em exílio ali para a Pérsia. E Esté foi criada por seu primo Mardoqueu, pois seus pais haviam morrido, né? E certo dia, contando o contexto dessa história, certo dia o rei da Pérsia realizou uma festividade para o povo na fortaleza de Susã. Enquanto ele dava esse banquete para os homens, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete para as mulheres na casa real. Em um determinado momento, o rei Assuero mandou chamar Vasti, ordenando que ela entrasse na sua presença usando a coroa real. A rainha, ela se recusou a cumprir tal ordem,
porque muito provavelmente implicava em alguma situação desonrosa a ela. Com o recusar da rainha, Assuero a destituiu do seu posto. Mais tarde, ele foi aconselhado a convocar moças virgens e de boa aparência que havia ali em seu reinado. E Esté estava entre essas jovens. Esté, então, alcançou favor à corte de Assuero. Amém? Glória a Deus. E isso, ela conseguiu o agrado necessário para sobreviver na corte. Obviamente, foi um resultado da providência divina. E Esté foi submetida a um tipo de tratamento de beleza durante 12 meses. E passado esse período, Esté foi conduzida por um eunuco na presença do rei. As jovens eram levadas ali ao rei e depois não retornavam mais a ele, exceto se o rei gostasse de alguma e a chamasse pelo nome. E isso foi o que aconteceu com Esté. O rei amou a Esté mais do que todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as vistas. Está lá em Esté 2, o capítulo 2, do verso 17. E assim Esté foi coroada rainha no lugar de Vasti. Foi feito um banquete pela coroação de Esté e após se tornar rainha, Esté passou a viver no palácio de Susã. E Amã, um importante príncipe do Império Persa ali, resolveu destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero, por conta de Mardoqueu. Não se inclinar perante ele, porque Mardoqueu se inclinava unicamente para o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. A descrição ali de Amã, era inimigo ali, mortal ali dos israelitas. E Mardoqueu contou a Esté o terrível plano genocídio de Amã, que ele iria executar, e lhe pediu para interceder perante o rei. A rainha Esté não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria colocar sua própria vida em risco. E então, Mardoqueu fez com que ela se atentasse ao fato de que Deus providencialmente poderia ter determinado os acontecimentos em sua vida para que ela pudesse estar exatamente em uma posição que pudesse agir a favor do seu povo, né? Do povo judeu. Vale dizer aqui que até o momento ali, o rei não sabia que Esté era judia. Assim, ele não sabia que havia permitido o extermínio do povo da sua rainha. Diante dessa situação tão delicada, a rainha Esté conclamou todos os judeus a jejuar durante 3 dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei. E ali, após 3 dias, Esté se aprontou com suas vestes reais e entrou no pátio interior ali da casa do rei Assuero. E assentou-se ao seu trono. E viu Esté ali parada no pátio. Ali ele estendeu o cedro de ouro que tinha nas suas mãos a favor de Esté, permitindo que ela se aproximasse ali, né? E o rei perguntou o que ela queria. Então, ela pediu ali ao rei que... ela pediu que ele fizesse um banquete, ela fazia um banquete ali para eles, e ali que Amã participasse daquele banquete, e eles conversaram ali, mas no dia seguinte, ela marcou outro banquete, e nesse segundo encontro ali, Esté revelou que ela era judia, e que todo o seu povo estava sentenciado à morte, e que Amã tinha tramado tudo isso, né, contra o seu povo. E ali, como vê no decorrer da história, Amã ali, quando o rei exclamou essas palavras ali, quando Esté falou ali com ele, e Amã foi sentenciado ali à morte, né? Depois vocês lendo a história, é uma história muito bonita, se a gente for resumir aqui, o tempo é curto, né? E com o resultado disso, os judeus e Amã ali foi então enforcado na própria forca que ele tinha preparado para Mardoqueu ali, né? Como o rei não podia revogar o decreto anterior, porque uma lei, quando ela era feita, ela não podia ser revogada. E a rainha Esté conseguiu fazer com que um novo decreto, autorizando que os judeus pudessem defender, e esse decreto foi publicado ali, e os judeus passaram a ter o direito de legítima defesa ali. E o resultado ali foi que os judeus mataram todos os inimigos e exterminaram a casa de Naamã. Talvez esse pedido de Esté para que o segundo dia de matança ocorresse demonstrou que havia ali em Susã um ódio pelos judeus,
As pessoas odiavam ali os judeus, mas Deus usou ali Esté, por intermédio de Esté, né? A rainha Esté salvou muitas vidas por estar no lugar certo, no momento certo. Seu guardião ali, Mardoqueu, ele sabia que não era uma casualidade o fato da antiga rainha havia ter sido desposta por um capricho do rei, né? E o fato de Esther ter sido escolhida entre as moças mais belas do império e ter se tornado rainha. E Deus a havia colocado exatamente no cargo certo, na hora certa, para salvar o teu povo da aniquilação. E Mordecai impeliu a rainha ali, Esther, a usar a oportunidade dada por Deus para abordar o rei, suplicando misericórdia aos judeus. E o Senhor ele colocou cada uma de nós em uma posição privilegiada. As necessidades, as pessoas, as necessidades, as oportunidades ao redor são providenciadas por Deus para fazer a diferença, para fazermos a diferença em nosso cantinho, no lugar onde vivemos. Nossas mãos podem ser as únicas a alcançar os vizinhos. As nossas palavras de encorajamento podem ser as únicas que um amigo ouvirá. Nosso sorriso pode ser um único que um estranho verá. Se conhecemos a Deus, somos filhos do rei e como rainha Esther, fomos colocados onde estamos exatamente para a conjuntura para como esta. Amém? Glória a Deus, para um momento, uma situação como essa, né? E ali, amém, glória a Deus, Esther, ela usou as armas que ela tinha ali, né? E ela usou o jejum e a oração ali. Jejum e oração é parte fundamental do nosso relacionamento com Deus, né? Se ela tivesse agido por ela mesma, pelo impulso ali, ela poderia até ter sido morta ali, né? Como nós vimos que não é de qualquer maneira que se entrava na presença do rei, mas ela buscou ali, ela entrou em jejum e oração, e ela convocou o povo ali a orar, a jejuar, mas ela não convocou eles e não fez nada, ela também entrou em jejum, em oração ali. E nós, como mulheres, todas nós enfrentamos desafios, e cada uma de nós tem níveis de batalha a ser vencido, amém? E como podemos viver o nosso propósito? O nosso propósito não se resume a um lugar ou uma origem, mas sim ao nosso destino. Amém? Glória a Deus. E a obediência e o nosso coração deve estar alinhado ao propósito. Ela era obediente e o seu coração estava alinhado ao propósito ali do Senhor. E para viver o propósito, não podemos viver com independência, mas sim com humildade. Ela foi humilde, ela tinha humildade, ela era uma mulher de fé, de coragem, ela teve ousadia ali, né? Para viver o propósito, não precisamos de estratégia humana, mas de recursos eternos. Amém? Glória a Deus. Ela usou os recursos eternos ali naquela situação. Ela não usou os recursos humanos, seus próprios recursos, mas ela usou os recursos eternos, os recursos de Deus. E nós vemos que ela aceitou a vontade de Deus, ela confiou na providência divina. Amém? Glória a Deus. Ela se apresentou com humildade, obediência, ela realizou seu trabalho com esforço e talento criativo. Amém? Esther foi uma mulher muito corajosa. Sabe por que Esther era corajosa? Porque quem usa os recursos eternos tem virtudes eternas, e ela era uma mulher de virtude, amém? Glória a Deus, ela usava seus recursos eternos, porque quando você sabe usar a oração e jejum, você é cheio de autoridade, você é cheio de ousadia, de graça e favor de Deus. Quais são as armas que você tem usado quando você tem uma batalha para ganhar, tem uma guerra para enfrentar? As suas armas tem sido jejum e oração, assim como Esther fez, ou suas armas têm sido carnais? Amém? E no livro de Esther, nós vemos que em todo o livro de Esther não se aparece o nome de Deus, mas em todo o livro de Esther nós vemos o agir do Senhor em toda a história. Muitas vezes nós estamos passando por uma situação e você pode não ver Deus ali naquele momento, mas Deus está agindo em seu favor, está agindo ali naquela história. E nós vemos ali
que Esté era uma mulher, era exilada, era refugiada, ela era órfã, ela perdeu seus pais nova ali, né? Foi criada pelo seu primo ali. E vemos que o seu primo a criou com toda a sabedoria ali na presença do Senhor. E nós vemos em momento nenhum Esté, ela reclama, ela fica ali murmurando. Na história de Esté, em nenhum momento a gente vê ela reclamando, ela murmurando, ela olhando para o seu passado. Como eu vivi, a dor que eu vivi, tudo que eu passei, lamentando ali. Ela segue em frente, ela olha para frente, ela não olha para trás. Mas aquele sofrimento que ela passou, tudo aquilo que passou, serve de degrau para ela estar subindo. Mulher, que o seu sofrimento, ele sirva de degrau para você chegar mais alto. Segue em frente. Até quando você vai ficar olhando para trás, para o seu passado? Tá na hora de você seguir em frente. Até quando você vai ficar reclamando e lamentando o passado que viveu? Olha para frente, mulher de Deus. Segue para frente. Olhe para frente. Deixa o passado para trás. Mate seu ontem para você poder viver o seu hoje. Amém? Glória a Deus. E em momento nenhum a gente vê ela reclamando, ela murmurando. Esté viveu ali o sobrenatural do Senhor na vida dela. Amém? Glória a Deus, que possamos ser influenciadas pela palavra, que podemos viver os propósitos do Senhor em nossa vida. Amém? Glória a Deus, que possamos olhar para frente, que possamos deixarmos ser usadas pelo Senhor em nosso trabalho, na nossa casa, na situação pela qual estamos vivendo. Talvez seja por isso que o Senhor a colocou aí. Aleluia! Que a providência do Senhor ela virá, que Deus possa usá-la como instrumento do Senhor neste lugar onde que você está. Deixa ser usada por Deus, aleluia, que possamos usar Esté como um exemplo de fé, de coragem, de determinação, de ousadia. Amém? Mulher de fé, mulher de oração, mulher de coragem, que foi astuta ali e foi usada por Deus para salvar o seu povo, que você pode ser usada por Deus para salvar a sua casa, salvar a sua família aleluia, glória a Deus, e ser instrumento do Senhor na sua casa, nessa situação pela qual está vivendo, amém? Soberano Deus, eterno, grandioso Pai, nós agradecemos, nós louvamos, exaltamos e bendizemos ao Senhor, que o Senhor nos dê, meu Pai, em nome de Jesus, nesse dia, meu Pai, sabedoria, meu Pai, como Esther tinha ali, meu Pai, que possamos ter sabedoria para usar as armas certas, os recursos eternos e não os recursos aqui dessa terra, meu Pai, que possamos, meu Pai, voltar os nossos olhos para o Senhor, que possamos, ó Pai, almejar, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que não venhamos viver de passado, que não venhamos viver olhando para trás, para a situação que passamos, meu Pai, mas que venhamos viver olhando para frente, meu Pai, olhando para aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, para aquilo que o Senhor quer nos usar, meu Pai, em nome de Jesus, usa-nos, ó Deus, eis-nos aqui, ó meu Pai, em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai, com sabedoria, com poder e graça, meu Pai, que possamos ser mulher de coragem, mulheres ousadas, mulheres de oração, meu Pai, que venhamos viver o propósito do Senhor em nossas vidas, sendo totalmente dependente do Senhor, sendo obediente ao Senhor, que venhamos ter um coração alinhado aos propósitos do Senhor em nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco a vida de cada mulher em tuas mãos, em nome de Jesus, ó Pai. Não sabemos a necessidade, meu Pai, de cada uma, mas Senhor, tu sabes, tu conheces, ó Pai, que venhamos, ó Pai, viver, meu Pai, segundo os propósitos do Senhor em nossa vida, sem murmuração, sem reclamação, mas olhando para frente, seguindo para frente, para o nosso alvo, que é Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos, exaltamos e bendizemos ao Teu nome. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Amém.